Fala turma, tudo bem? Hoje vamos começar um assunto novo no segundo ano. Vamos conversar um pouco sobre isômeros. Tratando hoje sobre isomeria então. Nessa aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ter uma introdução para tentar entender o que é essa tal de isomeria e posteriormente nós vamos verificar os tipos de isomeria que nós temos. Beleza? Pessoal, isômero. A palavra isômero vem do grego e ela foi criada por esse pesquisador John Jacob Berzelius, ali que viveu entre 1779 e 1848. Ele foi um químico sueco e ele pegou essa palavra isômero a partir da derivação de isos, do grego que significa igual ou mesmo, e meros, que significa parte. Então, isômeros, partes iguais. E essa palavra vem para quê? Ela vem para definir esse fenômeno que nada mais nada menos do que caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, pessoal. Às vezes, então, uma fórmula molecular, se você não especificar aquela fórmula, se você deixar ela lá de forma generalizada, ela pode representar duas ou mais moléculas, certo? Um exemplo aqui, ó, temos aqui o 1-butanol e o etoxi-etano, pessoal. Então, ó, forma molecular do 1-butanol ali, nós temos C4H10O, a forma molecular do etoxi-etano, C4H10O. Nós temos aqui, pessoal, além de forma molecular igual, uma é uma função álcool, a outra é uma função éter. Funções completamente diferentes umas das outras, mas mesmo na forma molecular. O álcool vai ter ponto de fusão de menos 90 graus Celsius, enquanto que o éter, ali, o etoxetano, vai ter um ponto de fusão de menos 116 graus Celsius. Ponto de ebulição do álcool, 118 graus Celsius. Ponto de ebulição do etoxetano, 35 graus Celsius. Densidade, o álcool possui uma densidade de 0,81 gramas por ml, enquanto que a densidade do etoxetano, 0,71 gramas por ml. E ambas as moléculas são representadas pela mesma forma molecular. Então, toda vez que você vê essa palavra de isômero ou isomeria, pense e lembre, são duas ou mais moléculas que possuem, às vezes, estrutura, função completamente diferentes uma molécula uma da outra, porém possuem a mesma fórmula molecular, certo? Visto isso, nós temos alguns tipos de isomeria, pessoal. Alguns que são divididos, se você fosse pegar o ramo da isomeria e fosse dividir ela em dois campos. O primeiro seria da isomeria plana ou constitucional e o segundo da isomeria espacial ou estereoisomeria, pessoal. Certo? Então, visto isso, plana ou constitucional, vamos dar uma atenção nessa primeira parte aqui do nosso organograma. São as isomerias referentes à estrutura da molécula, alterações na estrutura. Você tem duas substâncias completamente diferentes, duas estruturas completamente diferentes, porém com a mesma forma molecular. Essa isomeria plana ou constitucional também acaba sendo subdividida em estática ou dinâmica. Dinâmica sendo o foco na tautomeria, que é ali algo que está acontecendo na solução, uma isomeria na qual a molécula está mudando sua conformação ali na solução, enquanto que a estática não vai acontecer essa mudança, certo? Na estática nós vamos ter isomeria por função. O caso do último exemplo ali nós vimos que nós tínhamos um álcool e um éter, ambos com a mesma forma molecular, só que estruturas completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes. Então, é um caso clássico de isomeria estática, isomeria de planta ou isomeria constitucional estática de função. Nós vamos ter também isomeria constitucional estática de cadeia, na qual ocorre uma alteração na cadeia principal de carbonos.
Temos também de posição, pessoal. Seja em posição de heteroátomo, seja na posição de radical, seja na posição de uma insaturação. E essa deposição, a questão da metameria. Quando você vai dar um foco daí para o outro ramo da isomeria, a outra parte, é a isomeria espacial ou a estereoisomeria, pessoal, que é dividida aí em estruturas que possuem a mesma cadeia carbônica principal, possuem a mesma constituição de átomos, possuem às vezes até a mesma insaturação. O que vai diferir aqui é o arranjo espacial dessas moléculas. As moléculas são idênticas umas à outra, sendo o detalhe não tão idênticas assim, né? Elas são muito parecidas umas com as outras, mas o que vai mudar ali é o arranjo espacial. E isso já é suficiente para considerar e configurar uma outra diversidade aí de propriedades químicas, pessoal. O fato da estrutura, lembre-se sempre para isso, estrutura tem a ver com função. Se você possui uma estrutura diferente, ela vai adquirir funções diferentes, pessoal. Na química é desse jeito. Então, nós vamos ter a geometria, a isomeria espacial geométrica, que é a questão do cis e trans, que nós vamos estudar. Também a isomeria óptica, pessoal. A questão de enantiômeros, imagem especular, moléculas que são imagens especuladas umas das outras, que o simples fato de uma posição, alteração de uma posição, já faz com que essa molécula tenha propriedades diferentes. Certo, pessoal? Nós vamos pegar e a partir de agora nós vamos destrinchar cada um desses planos, cada um desses tipos de isomeria. Beleza? Então, para trabalhar, começar a trabalhar isso, para começar a entender um pouco sobre essa questão de isômeros e tudo mais, um exercício aqui da FUVEST que ele fala: escreva as fórmulas estruturais dos fenóis que possuem a fórmula molecular C7H8O. Pessoal, fenol. Fenol, lembra da estrutura de fenol? Beleza? Lá, ó. Fenol. Pá. Opa. Lembra lá? Anel aromático. Se é um fenol, vai ter um OH aqui. E anel aromático, né? Daquele jeito. Essas ligações, lembra lá que vai ser... vão estar em um processo de ressonância e tudo mais. Já vamos fazer bonitinho aqui. Só vamos contar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 6 carbonos. Está falando que tem 7 carbonos. Então você sabe que vai ter um metil aqui em algum lugar. Certo? Vamos contar aqui os hidrogênios. Um oxigênio. 7 carbonos. Hidrogênios. 1. Aqui não. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8 hidrogênios? 8 hidrogênios. Logo então, pessoal, já que fez toda essa estrutura aqui rabiscadinha, vamos fazer uma estrutura bem bonita agora aqui, ó. Pra gente se localizar. Então, ó. Aqui, ó. Certo? Então, eu desenhei uma estrutura coerente com essa aqui que ele falou. Escreva as fórmulas estruturais dos fenóis que possuem a fórmula molecular C7H8O. Concorda comigo que a gente verificou que essa fórmula aqui está correta, né? Você tem 7 carbonos, você tem 8 hidrogênios, você tem um oxigênio. Representou essa molécula, esse metilfenol aí? Representou. Certo? Mas, aqui eu quero perguntar para vocês, somente essa estrutura daria para representar? Se eu desenhasse, por exemplo, algo assim. E o carbono aqui, ó. Estaria incorreto? Não, não estaria incorreto. Porque também satisfaz aquela fórmula molecular. C7H8O. É uma alternativa. E se eu desenhasse assim, professor? Vamos até puxar aqui, ó.
fazer um outro caso aqui, menor agora, né, porque eu usei metade do bagulho. Se você desenhasse desse jeito, estaria incorreto? Também não estaria incorreto, pessoal. Todas essas três fórmulas estruturais aqui são coerentes com essa fórmula molecular, porque todas essas três moléculas aqui são isômeros umas das outras. Isômero de posição, pessoal. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Na qual... Aqui, ó. Em outras aulas, vocês vão verificar ainda com mais propriedade que, no caso de anéis aromáticos, nós vamos ter posições... aqui... Posições orto, substituição orto, substituição meta e substituição para, pessoal. Orto, meta, para. São isômeros de posição, na qual é muito comum isso. Mas à frente vocês vão verificar que cada posição tem uma reatividade específica. E no caso ali, se você pensar que, se fosse desenhado desse lado aqui, seria um orto igual? Seria, mas imagine que você, só de girar a molécula, também estaria substituindo naquela posição, certo, pessoal? Então, são as três estruturas que nós conseguimos representar a partir desses dados. Tem um fenol que possui essa fórmula molecular, C7H8O, porque todos os três eles são isômeros uns dos outros. Três moléculas com estruturas diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Beleza? Visto isso, visto essa breve introdução de isomeria, pessoal, vou deixar ali a página 460 da frente B para vocês, do volume 2 da apostila do SAI, para vocês começarem a ter um contato com isso, resolver alguns exercícios para começar a fixar os conceitos. Meu grande abraço, aguardo vocês na próxima aula. Valeu!